Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni, boa noite. Eu sou Eliane Messias, psicóloga, e aqui substituindo a Brenda nesse período que ela não pode estar presente. Com muito prazer, agradeço mais uma vez o convite. E hoje eu tenho duas convidadas sensacionais, né? São a Débora e a Ellen, que respectivamente, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. Meninas, muito obrigada pela presença, boa noite, sejam bem-vindas. Obrigada, boa noite. A gente que agradece a oportunidade, né, de estar aqui, agradece a Brenda pela oportunidade e essa abertura também para a gente falar um pouquinho mais do nosso trabalho. Sim, claro. Boa noite, isso é muito importante, então assim, somos muito gratas por esse convite. Que ótimo. Brenda e também estar aqui agora. Que ótimo. Bom, gente, então hoje a gente quer falar com vocês para vocês esclarecerem para os seguidores, para o pessoal todo que vê o canal da Brenda, como que o trabalho de vocês pode beneficiar as pessoas, né? Então, eu queria que cada uma falasse. Débora, você pode começar falando, né? Como que esse trabalho, assim, da fonoaudiologia, contar um pouquinho da sua trajetória. Começa contando pra gente um pouquinho da sua trajetória, onde você se formou. Bom, eu sou paulista, né? Não sou daqui, eu sou formada em São Paulo, pela FMU. Eu brinco que é a fono que escolhe a gente, né? Porque é uma área pouco divulgada, é uma área que não tem ali tanto... as pessoas conhecem essa área quando necessitam dessa área, né? Não é uma coisa assim que a gente aprende na escola, que todo mundo precisa, igual médico, psicólogo, né? Então, é uma área um pouquinho mais diferente ali de abertura. Hoje que vem crescendo, né? Principalmente agora com o público infantil, né? Então, hoje a gente tem um pouquinho mais de notoriedade, mas ainda assim, a gente ainda tem um pouquinho de escassez, né, dentro da nossa área. Quando eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre o que eu queria fazer, sempre me atraiu muito o público infantil, sempre gostei muito de trabalhar com criança, sempre me identifiquei com essa parte. E eu sabia que eu queria alguma coisa ali voltada para esse público infantil. E aí eu fui pesquisando e eu vi que a fono tinha abertura, né, nessa parte de fala, de audição. Só que meu olhinho sempre brilhou um pouquinho mais para fala. Então, nessa parte de linguagem infantil, a fono, ela abrange muitas áreas, né? Ela tem muitas coisas, assim, que agora que estão sendo mais exploradas, né? Então, vai desde linguagem, audição, até fonoforense, que é uma área que ainda não é muito aberta, né? Mas já tem, né, dentro do nosso conselho. Então, a fono, ela abrange muitas coisas, e a fono abrange todas as áreas da vida. Então, desde o recém-nascido, né, quando a gente faz o teste da linguinha, o teste da orelhinha, até ali o idoso. Então, a gente tem muitas vertentes ali para se trabalhar. Sim. E você tá gostando de morar em Minas Gerais, em Viçosa? Tô bastante. Eu tenho família, né, em Porto Firme, que é pertinho de Viçosa. Tenho alguns familiares que moram em Viçosa. E aí, quis sair um pouquinho da rotina, aquela rotina insana de São Paulo. E aí, acabei vindo pra cá. Passei umas férias com a minha avó e falei, opa, acho que é aqui mesmo que eu vou ficar. Eu vou criar um pouquinho de raiz e vou ficar.
eu gostei muito pela praticidade. Então, por exemplo, hoje eu levo 20 minutos do meu trabalho até casa, né? Mas também pela abertura das pessoas. Então, eu acho que o público é muito diferente de São Paulo pra cá, porque São Paulo é muita correria. Então, o pai vai levar o filho na terapia, o pai leva o filho assim, eu tenho que sair daqui, faltando 2 minutos. E 2 minutos ele realmente precisa sair e correr para ir pro trabalho, para ir para outro lugar. Aqui não, se você ficar 1 hora com o pai conversando ali, tendo uma troca, eles ficam, eles se preocupam. Então, é muito diferente as demandas. Então, quando você fala assim, olha, eu preciso que faça em casa tal demanda, eles seguem a risca, eles mandam mensagem pedindo orientação. E eu senti muita diferença, que foi uma das coisas que eu gostei muito de estar aqui. Bom, né? Porque é tão importante a participação dos pais, não é? Sim, demais. É o que faz valer a pena, né? Claro. A gente fala assim, que a gente é orientador. Então, a gente tá orientando ali o caminho certo, né? Para os pais seguirem. Mas quem vai fazer a diferença ali na terapia, no tratamento daquela criança, são os pais. Né? Tanto o adulto também. Quem vai fazer diferença ali, se aquele adulto vai se desenvolver ou não, porque 1 vez na semana, 2 vezes na semana de terapia, acaba sendo muito pouco, muito né? restrito. Então, quem vai desenvolver mesmo é o paciente em casa, né? Porque Onde se a família mesmo. não abraça a causa, né? E treina com a criança, faz os exercícios que você orientou, aí fica complicado, né? Assim, acho que nenhuma área faz milagre, né? Infelizmente, né? Então, é muito difícil a gente passar, né? Às vezes a gente fica 40 minutos com uma criança, um adulto dentro de sessão, e a gente faz ali a terapia e passa as orientações para casa, e aquela pessoa chega na outra semana como se nada tivesse acontecido, não fez nada. Às vezes nem lembra o que aconteceu na semana anterior. Então, demora muito para aquela pessoa avançar. Sim. Então, gera uma frustração, gera muitas coisas ali. Se aquela pessoa fizer e tiver engajamento durante a semana, uma terapia pode ser muito mais rápida, né? E mais gostosa também, né? Mais confortável. Isso mesmo. Ellen, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, onde você se formou. Primeiramente, eu me formei na Faminas, em Muriaé. Sou de Além Paraíba, Minas Gerais, também não sou daqui. Vim pra cá devido a várias situações. Realmente, desculpa, tá? O nervosismo, mas eu sempre gostei muito da área de humanas, sabe? Assim, eu sou muito humana, sempre fui. E quando eu fiz a terapia ocupacional, que é uma das questões que a gente trabalha muito a autonomia da pessoa, que consegue ajudá-la a fazer atividades que até então, devido a várias situações, limitações que a vida pregou, a gente está aqui para poder ajudar. Eu sou mais da saúde mental. Eu adoro, eu tenho uma paixão pela saúde mental, assim, de trabalhar com aqueles pacientes psiquiátricos, aquelas pessoas com álcool e drogas, para poder também desenvolver junto com eles uma demanda, para eles conseguirem vencer aquilo tudo. Aí, após também um tempo, eu comecei a fazer cursos também para me introduzir na área da infância e juventude, que hoje, vamos falar felizmente ou infelizmente, a gente ainda fica meio que perdido, né, nessa questão toda, que parece que a Fono-TO só foi para essa questão da infância, né? Então, a gente hoje também trabalha com a infância, mas o meu público também é igualzinho a da Débora, vai de bebê até o idoso, conseguir fazer com que todos... Vamos dar um exemplo aqui, assim, banal. Eu sou muito de dar exemplos. Nervosa, mas ainda dou exemplo. Tem uma pessoa que está tão acostumada, vamos dizer, eu lembro de um caso que eu atendi que até hoje esse caso me sai da minha mente. Ele era pedreiro, teve um AVC, e a pessoa sofria tanto com aquilo, aquele senhor, pelo AVC dele, e a vontade dele que ele tinha era de pegar uma maquita de novo. Olha... E tenta imaginar, você não vai ali somente trabalhar a reputação física da pessoa, entendeu? Então você trabalha toda aquela demanda, o emocional, a autoestima, para poder fazer. E, ou seja, e conseguiu pegar com muito esforço. Então essa é a minha área. Até ela trabalha a autonomia do sujeito, o lúdico para a criança, para poder dar a função do brincar. E mais uma vez, gente, desculpa, por favor. Fica tranquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Débora, fala pra gente um pouco, então, assim, quais são as demandas da fonoaudiologia? O que aparece? Quais são os casos? Quando que se eu tenho um filho, se eu tenho um parente meu que está com alguma dificuldade, quando que eu preciso procurar uma fono? Bom, começa ali quando nasce, né? Então, logo quando
tem o bebezinho ali, precisa fazer o teste da linguinha, o teste da orelhinha, para ver se tem, né, se tá escutando direitinho, se tem toda a parte auditiva. E o teste da linguinha para ver se consegue ali deglutir, se a amamentação tá adequada, né, dar ali o suporte ali para a mãe em relação ao posicionamento de amamentação, se tá tudo tranquilo. E aí depois começa os sonzinhos, né? Então, depois que nasce ali uns 5, 6 meses, precisa surgir os primeiros sonzinhos, para com 1 ano começar as primeiras palavrinhas. Então, qualquer coisa que surge ali dessa anormalidade ali, traz uma coisa atípica. Ah, não começou, não teve contato visual ali pelos 4 meses, começou, não fez os primeiros sonzinhos, não teve as primeiras palavrinhas com 1 ano, aí a gente já pode começar a fazer uma avaliação de fala, né? Para ver como que tá, né, essa parte de fala dessa criança, desse bebê. Aí depois do primeiro aninho, né, tem a parte de começar a contar fatos, né? Então, começou a contar histórias, diálogos. E aí, ele vai até os 5 aninhos. Quando já tem todos os fonemas adquiridos, aquela criança já consegue falar de uma forma que todo mundo compreende. Então, com 5 aninhos, que acontece muito, assim. O pai chega assim, olha, meu filho tem 6 anos e ainda não fala igual Cebolinha. Fala o R, fala o L ao lugar do R. Então, aí já é uma questão ali que a gente precisa avaliar o porquê que essa criança tá fazendo essa troca de fala ainda, né? Então, acontecem trocas de falas até os 5 aninhos, mas tem idades certas para aquela troca de fala deixar de existir. Então, por exemplo, a criança fala o B no lugar do P. E ali já tá com 3 aninhos, já não é normal. Então, às vezes acontece, por exemplo, do pai falar assim, não, com 5 anos, se não estiver falando certo, eu já levo na fono. Não, você tem que levar antes para ver se tá dentro do esperado, né? Igual pediatra, né? Então, claro que com pediatra você vai mais recorrente, mas pelo menos uma avaliação ali na infância é legal ver para ver como que tá essa criança. Sim. Né? Depois disso, a gente pode trabalhar com adulto, igual a Ellen falou, na parte de reabilitação. Então, teve um AVC, teve alguma coisa ali que impossibilitou a fala dessa pessoa. A fono também não trabalha só com a fala, trabalha com a deglutição, com a mastigação. Então, uma paralisia facial, alguma coisa que impossibilitou aquela deglutição, então fez uso de traqueostomia, e aí depois teve que fazer a retirada. No adolescente é comum também, por exemplo, o uso de aparelho ortodôntico e depois da retirada. É verdade. Então, todas as fases da vida que usem a parte de articulação, de fala, de mastigação, tudo que envolve a cabeça e o pescoço, a gente leva para fono para fazer uma avaliação, né? A gente brinca assim, cabeça e pescoço é fono, pescoço para baixo é físio, né? Então, fono e físio, eles se complementam, né? Eles trabalham muito juntos por conta disso. Então, tudo que tiver relacionado à cognição, à memória, né? A gente pode levar para fono para a gente fazer uma avaliação para investigar o porquê. Que ótimo. Uma coisa que durante a sua fala me veio uma lembrança aqui, porque, né, eu, enquanto psicóloga, a gente acaba atendendo também muitas pessoas que têm, por exemplo, os autistas, que apresentam atraso de fala, e como, diferente do Down, que tem as características físicas, como o autista não traz essas características físicas, muitas vezes eu já ouvi de mães que falavam assim, ele ainda não fala, mas vamos esperar o tempo dele. Inclusive, até já me disseram assim, profissional de saúde me disse que dá no tempo dele. Então, o que é realmente considerado atraso, assim, sabe? A gente, claro que a gente precisa, cada criança tem o seu tempo, né, esperado, então tem criança que vai começar a falar com 1 ano, tem criança que vai começar a falar com 1 ano e 2 meses, por exemplo. Sim. Cada criança tem o seu tempo. Mas dentro da Confederação de Fono, dentro, né, do Conselho Regional de Fono, a gente tem uma tabelinha, né, de o que a gente pode seguir ali para um atraso de desenvolvimento da fala. Sim. Quando a criança passa ali de 1 ano e 2 meses e ela não começa a falar as primeiras palavrinhas, então não sai o mamá, papá, a água, não de forma inteligível. Então, às vezes, por exemplo, aquela criança vai falar, mamãe, eu quero água. Ela não vai falar com 1 ano e 2 meses, mas ela vai falar, mamãe, água, de água, né, uau, uau, a vovó. Então, ela vai falar ali do jeitinho dela, mas ela já vai começar essas primeiras palavrinhas. Passou disso, já é um atraso de fala. O que a gente tem no autismo
que essa criança, ela tende a ter um atraso de fala. Uma criança autista, dentro do espectro autista, existe o atraso de fala, só que esse atraso de fala, ele tem que ser reabilitado, ele tem que ser, claro. né, ele tem que ser tratado, né, para não ter um atraso de fala muito maior. Então, quando uma criança chega com atraso de fala com 2 anos, é um tipo de reabilitação. Sim. Quando a criança chega com 5, 6 anos, é um tipo de reabilitação muito mais complexa, porque além da gente ter que fazer o atraso de fala, a gente vai ter o atraso articulatório, o atraso motor, o atraso fonético. Então, são muito mais atrasos do que só um atraso simples. Sim. Mas uma coisa importante, são só os autistas que têm atraso de fala? Não. A gente tem uma coisa chamada transtorno do desenvolvimento da fala, né? O atraso de fala. Então, ela pode ser um atraso de fala dentro do espectro, né, ou dentro de uma patologia. Então, pode sim existir um atraso dentro de uma patologia, pode existir um atraso sem ser essa patologia, pode ser uma coisa assim genética. Então, por exemplo, o pai da criança teve um atraso de fala. Então, que sempre é o pai, nunca é a mãe. O problema nunca vem da gente, sempre é do pai. Né? O pai teve um atraso de fala, o pai não falava os foneminhas da forma correta. Então, a gente precisa investigar o porquê desse atraso de fala, né? Se tem um fundo ali genético ou se realmente, às vezes, é uma falta de estimulação. Então, por exemplo, a gente veio de uma pandemia, né? Uma pandemia onde as crianças ficaram dentro de casa e elas começaram a ter uso de telas. Então, ali tudo é uso de telas. Vamos colocar aqui no contexto dessa criança, essa criança tem tudo na mão. Então, ela quer tomar uma mamadeira, a mamadeira fica em cima da mesa. Sim. Ela quer brincar, o brinquedo fica do lado do sofá. Então, ela não precisa se comunicar. E eu falo muito isso para os pais. Se eu tiver tudo na minha mão, eu não vou querer falar. Então, se eu apontar para você e falar assim, que eu quero a água, para que eu vou usar a minha fala? A fala é muito complexa, né? Então, pra gente começar a falar, a gente precisa usar muito o nosso cérebro. Então, pra que aquela criança vai querer se comunicar? Ela se comunica. Então, ela vai apontar, ela vai pedir, ela vai chorar. O choro é uma comunicação. Mas pra que ela vai falar se ela tem tudo na mão? Então, às vezes, pode ser um atraso ali do ambiente, né? Uma falta de estimulação. Então, tem muitos viés para a gente considerar um atraso de fala. E nem sempre esse atraso vem associado a uma patologia. Verdade. Você me lembrou agora uma amiga que não mora aqui em Viçosa e que eu estive visitando há pouco tempo. Né? E ela me falou exatamente isso, que tinha começado a levar o filhinho dela na fono, e uma das coisas que ela alertou foi isso. E ela brincou, a minha amiga brincou assim, nossa, ele é criado com 2 avós, então elas dão tudo na mão dele. E aí a fono já orientou sobre isso, que não fizesse isso, que deixasse ele tentar se expressar, né? Que não apenas ele apontasse mostrando que ele queria e já ia receber, né? Aí eu me lembrei disso agora. Se a gente for levar um pouquinho pro lado da Ellen, da terapia ocupacional, a terapia ocupacional, depois você me corrige se eu estiver errado, ela busca muito a independência, né? Então, quando a gente vai falar de uma criança, ela vai buscar autonomia, seja ela numa atividade de vida diária, seja ela em qualquer coisa. Quando a gente fala de comunicação, a gente precisa que essa criança tenha um pouco de dependência desses pais. Então, que ele também, né? Isso. Que ele queira falar, que ele busque essa fala, né? Porque se ela tem independência de tudo, se ela tem independência para brincar, para comer, para tudo, então ela não vai buscar essa fala. Do lado emocional, eu posso afirmar para você que esse excesso de dependência, ele é muito prejudicial. A gente precisa realmente preparar os nossos filhos para serem autônomos. Isso. Né? E quando a gente fala assim, dessa dependência ou independência, a gente não diz, por exemplo, dessa dependência, por exemplo, para tudo. A gente diz essa dependência, por exemplo, você está com fome? O que você quer comer? Né? O que a gente vai comer hoje? Não dá a oportunidade de escolha para criança. Exatamente. Né? Você vai sentar e a gente vai comer. Você quer mais alguma coisa? O que tá faltando no seu prato que você quer? Ao invés dele só chorar, dele só buscar ali outro comportamento, né? Um comportamento disruptivo que não vai agregar ali. Porque às vezes é muito mais fácil ele falar assim, eu quero mais brócolis, do que ele
bater o prato no chão, chorar e trazer um comportamento disruptivo. O que não acontece quando essa criança tem muita independência. Então, dentro da fala, né? No contexto da fala. Não no contexto da terapia ocupacional, do comportamental. Mas acaba englobando, porque acaba que as crianças não, os pais têm tanto uma questão somente da fala, mas não entende que ali junto também vai ter outras questões. A questão da espera, a questão da parte de ele conseguir pedir, a família estar ajudando a criança a entender também o papel dela. Porque fica tão fixado na questão do falar. Mas não, a gente não vai simplesmente vai chegar e oi, tudo bem? E falar assim. Tem todo um complexo por detrás. Então, uma das questões que a gente trabalha até em relação a isso, essa pirâmide de família com a criança, para poder entender que ali também tem que ter uma... Certo, Ellen. Vamos dar um exemplo, né? Bem assim, vamos dizer assim, a Débora Ellen, que... eu vou só te interromper um pouquinho para a gente ir para os nossos comerciais. Sim. E aí, voltando, você fala para a gente mais sobre essa questão da terapia ocupacional, que a gente quer saber, sim, muito. Vamos lá. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Estamos de volta aqui no Brenda Pod. Agora sim, vamos ouvir a nossa querida Ellen Lameira, né, terapeuta ocupacional, falar pra gente. Então, Ellen, esclarece pra gente, né, sobre essa questão da terapia ocupacional, os benefícios dela, quando que eu tenho que levar um familiar meu, ou eu mesmo tenho que procurar uma TO. Quando o bebê, né, quando a gente nasce, acontece muitas questões, como que ela mesma falou, acaba que a gente trabalha em conjunto. Sim, em 4 claro. meses, não é o primeiro riso, ou não está conseguindo sentar direito, TO. A gente TO trabalha muito em conjunto com a fisioterapia. Então, a fisioterapia vai trabalhar ele como um todo e eu vou começar a trabalhar com ele essas outras atividades, de ajudar no sentar, no engatinhar, no conseguir comer. Entendeu? Porque às vezes muitas as crianças... Essa parte funcional, né? Funcional da criança fica mais nessa minha função. Claro. E aí, como ela estava até falando sobre isso, dando um exemplo, né, dessa questão da fala, que a mãe, o pai fica tão preocupado na questão da fala, mas não entende também que por detrás tem toda uma outra dinâmica. A questão do apontar, a questão da espera, a questão de tentar, pelo menos, mostrar para o pai o que ele quer. Então, assim, a TO fica muito nessa função, como você mesmo colocou aí, a questão funcional da criança, a questão lúdica da criança, a questão do brincar. E quando vem a fase adulta ou a fase... no caso, a pessoa idosa procura a gente quando acontece alguma situação, alguma demanda, uma AVC, perda, né? um mal de Alzheimer, que eu também trabalho, um mal de Parkinson. Aí, assim, uma perda, a gente também trabalha para trazê-la de novo, para poder fazer com que ajudar, dar funções para ela poder conseguir fazer atividades de forma o mais autônoma possível. Então, assim, a TO é muito essa parte. Em conversa com uma pedagoga, uma professora, minha amiga, às vezes a gente troca umas figurinhas, né? Porque ela tem alunos autistas, ela trabalha com crianças de 3 anos, 3 a 4,
E aí ela falou que uma das coisas que ela percebe muito quando precisa de uma TO, por exemplo, é o movimento de pinça, né? Quando a criança não faz, né? Explica aí pro pessoal o que é o movimento de pinça. Seria a coordenação motora fina, que seria essas questões de pegar um lápis e conseguir escrever, a escovação de dentes, são essas, o comer com talher. Aí isso tudo realmente é um pouco mais de dificuldade. E aí vem para a TO ajudar, no caso, a dar para eles poderem ajudar a fazer de novo o fortalecimento. Ótimo. E vocês, meninas, o que vocês pretendem, né? Vocês estão aqui juntas hoje, né? E a gente sabe que vocês trabalham na APAE, uma instituição muito respeitada por nós aqui, todos, né? Tanto eu quanto Brenda, o canal inteiro apoia muito a instituição maravilhosa que está há anos aí na nossa cidade, beneficiando milhares de pessoas, né? Mas eu fiquei sabendo, o Passarinho Verde me contou que agora vocês têm uma parceria. Sim. É isso? Sim, a gente se conheceu ano passado, né? Logo quando a gente iniciou na PAI, ela iniciou primeiro, eu iniciei depois. E a gente viu que a gente precisava de um espaço, né? Mas um espaço que a gente conseguisse trabalhar do nosso jeito. Então, do jeito que a gente pensa, que é o jeito da reabilitação, da habilitação mais humana, né? Então, a gente preza mais muito humanizada. por isso, humanizada. Que a gente preza muito por isso e a gente quer trazer isso, os pais perto, né? Os pacientes perto. Né? A gente pensou nisso e como a Fono e a TO, a gente tem muitas características em comum, a gente trabalha muito em comum, então a gente troca muitos pacientes. Né? Tanto no particular, quando a gente trabalha fora da PAI, a gente tem muitos pacientes em comum. Sim. Até porque não tem muita Fono e muita TO em Viçosa, né? Não temos muitos. Então, a gente troca muito paciente. E aí, a gente conversando, surgiu a ideia da gente abrir um espaço pra gente, uma sala pra gente trabalhar igual, a gente colocar as nossas ideias em práticas, né? Até cortando a ela, porque nós temos o mesmo pensamento, assim, eu e a Débora, desde o início, desde quando a gente começou a trabalhar na PAI, assim que ela entrou lá e tal. Nós temos uma forma de pensar muito igual, de muito... Acaba que quando ela tem alguma situação lá onde que ela precisa da TO, ela vai automaticamente em mim para trocar uma experiência, para me chamar para ver esse paciente, para ver o que a gente pode estar fazendo em conjunto. Porque muitas vezes também, acho que o maior dificultor vem sendo a questão da família, de entender, ou receber o diagnóstico. Você como psicóloga, você deve saber muito bem disso, que não é fácil. Eu até como mãe também atípica, também que foi uma das questões pelas quais eu conversei muito com a Débora nesse espaço, onde que eu percebo que precisa disso, de um lugar onde também que nós também podemos colocar nossas frustrações para poder lidar com aquilo. Porque não adianta, né? Vem você vai melhor do que eu explicar, né, Eliane? Que vem a questão do luto, da questão de você entender aquele novo diagnóstico recebido e tudo mais, para você poder trabalhar com a criança. Então, a gente trabalha muito em parceria. Nós duas temos o mesmo pensamento. Nós duas acabamos chamando também a família junto a nós. E a gente queria um espaço que a gente pudesse também dar esse suporte melhor. Não que a PAI não nos permita isso, muito pelo contrário, a PAI é um lugar que a gente também tem a PAI é uma escola. Uma escola onde que tem profissionais. Sim, a PAI é uma escola que a gente consegue trocar figurinhas, né? E cara a cara. Então a gente consegue ter nessa parte ali e conhecer outros profissionais e conhecer outros casos também, né? Mas a ideia do nosso espaço foi justamente essa, a gente trazer um pouquinho isso, né, para o particular, para o plano de saúde, esse assistencialismo para fora também. Sim. Então, agora que a gente conseguiu, né, a gente colocou agora a gente colocou em prática, né, que não é fácil, né, a gente pensa assim, nossa, é só alugar uma sala e tá tudo certo, mas tem tantas burocracias, né, afins, e agora a gente já tem, né, um prazo ali pra gente começar a abrir, então, a partir do próximo semestre a gente já vai estar ali dentro da nossa sala. Em agosto começamos, né? E é isso, né? Na primeira semana de estamos agosto, na expectativa. até estamos aqui aproveitando, quem quiser já começar a mandar mensagem para os nossos frentes de telefones, que a gente já está, poder marcar Vocês as podem avaliações. deixar as redes sociais de vocês. Também. Né? E a gente vai fazer agora no Instagram da clínica, do espaço terapêutico. Falei clínica errado. Do espaço terapêutico.
para a gente poder fazendo isso e poder acolher agora essas famílias com esses usuários. Espaço terapêutico, palavras e movimento. Adorei esse nome. Palavras e movimento. Palavras com ela, movimento comigo. Sim. Eu acho que une um pouquinho os dois, né? Então, sim, claro. Né, a gente precisa muito do movimento para articular, para falar, para a gente se comunicar, se expressar. E ela precisa dessa expressão, dessa comunicação para colocar esse movimento em prática, né? Então tudo isso vem sendo trabalhado ao longo desse semestre. Esse ano foi um ano para a gente pensou em relação a isso, para estar nesse espaço, para pessoas também ter mais um lugar aí onde que pode estar acolhendo essas pessoas que tanto precisam. Ô Ellen, a Débora citou aí que nós temos poucos profissionais, né, de fono e de TO, né, terapia ocupacional, em Viçosa. E eu acho ótima essa chegada de vocês aqui, porque nem todos vão para a APAE, a APAE também tem uma demanda muito grande, né? Então, eu acho muito importante que vocês tenham esse espaço e é cada vez mais comum a gente ter os diagnósticos. O que antes a gente não tinha, eu, por exemplo, atendo alguns adultos autistas que foram diagnosticados há pouco tempo. A partir da minha suspeita, né, que eles eram autistas, o meu olhar, eu falo, olha, vamos investigar. E aí a gente vê que a pessoa já passou dos 20, já passou dos 30, já passou dos 40 e ainda não tinha um diagnóstico de autismo, né? Então, algumas pessoas falam assim, agora tudo é autismo. Não, não é tudo autismo. Agora a gente tem o diagnóstico. Antes não tinha. Eu falo que hoje em dia parece depois de alguns anos para cá. Estava até mesmo há pouco tempo conversando em relação a isso com a minha família, porque bem ou mal, meu filho que recebeu um diagnóstico recente, então é uma coisa nova, né, no contexto familiar. A gente está conversando sobre isso um dia, que agora, com a graça de Deus, assim, a internet vem para somar, ao mesmo tempo, né, lógico, prejudica muito algumas questões, mas em relação a isso, essa abertura para a gente poder conhecer essas múltiplas, né, deficiências, essas condições que as pessoas estão tendo ultimamente para trabalhar. E eu falo que ainda, ela até no início, até eu ia citar sobre isso, que ela falou assim, a fono é muito conhecida. Você imagina fono ser conhecida, imagina TO. A TO é menos ainda, entendeu? Porque te liga muito como se fosse a fisioterapia. Nós estamos juntos, é do mesmo conselho, mas é totalmente diferente, né? A gente trabalha em conjunto. Então, tipo assim, agora eu acredito que com esse espaço que vocês forneceram aqui pra gente, esse podcast e tal, as pessoas possam estar vendo e procurando para a gente poder conversar também sobre isso, sobre a fono, o que é fono, para que precisa da fono, e a mesma coisa TO, para a gente poder conseguir. Então, assim, se eu tenho um filho autista, a mesma pergunta que eu fiz, né, para ela, se eu tenho um filho autista, e o que vai ser trabalhado com o meu filho que é autista? Que possibilidades existem para ele dentro da terapia ocupacional? Existem vários fatores, né? A gente fala que não tem a questão sensorial, que algumas crianças autistas têm uma questão sensorial, que é a questão tátil, de não conseguir, né, pegar numa areia, dependendo, terra, ou a sensibilidade auditiva, alimentar, coisa, né? O alimentar, o andar na ponta dos pés. Aí aqui a gente vai trabalhar, a TO trabalha com isso, podendo fazer com que ele consiga, né, trabalhando essa questão sensorial. Quando a gente, na comunicação, quando a fono encaminha pra gente, pela comunicação alternativa também, quando a gente percebe que a gente precisa estar ali mostrando, a questão de mostrar alguma coisa, para poder fazer a rotina da criança. Então também a seletividade alimentar. Exatamente. É tudo que é sensorial, é tudo a terapia, né, no caso, com a terapia ocupacional em conjunto. Porque não sozinha ninguém faz nada. Inclusive, citando novamente essa minha amiga que é pedagoga, e a gente conversando sobre os alunos dela autistas, ela me falou de um aluno dela, de 3 aninhos, que só come arroz. Só arroz. E que a mãe estava lá sem saber o que fazer. Eles não são de Viçosa. E eu falei para ela, olha, precisa de uma terapeuta ocupacional, né? Precisa, além de uma nutricionista, né? A gente precisa de uma terapeuta ocupacional para ajudá-lo nessa questão da inserção dos novos alimentos, né? De desenvolvimento desse paladar. Né? A questão do lúdico também, que muitos deles não conseguem. Então, tudo através do lúdico para poder aceitar a questão do alimento. E seja ótimo. Então, a terapia ocupacional, assim,
ela abrange algumas outras questões, né? Sensorial. Muitas vezes a criança não consegue brincar, dá função a brincar. Sim. Né? A questão do hiperfoco e tal. Então, é encaminhado para terapia ocupacional. E eu realmente tenho esse pensamento, eu sempre tive, mas após também receber um diagnóstico do meu filhote mais novo, que até, por sinal, tem que mandar um beijo para Ana Júlia, minha filha mais velha, que ela me fez eu prometer que eu ia falar dela. Um beijo para Ana Júlia também. E para o João Augusto, que, mamãe, queria até estar aí com você hoje. Como o meu filho também nasceu e tal, eu recebi, tem muito pouco tempo, o diagnóstico do meu filho. Não foi fácil, né? Ela sabe disso. Ele tem 2 anos, né? 3 anos. 3 anos. E ela esteve muito presente comigo nessa questão toda. Então, assim, eu sempre fui muito humana de acolher, porque eu não estou ali somente para reabilitar a pessoa, fazer com que ela faça algo que ela não conseguia fazer por causa de alguma situação. Com isso, mais ainda. Então, eu sempre falo, e a Débora sabe disso, ela também tem o mesmo pensamento que eu, que a gente precisa daquela equipe multidisciplinar muito bem engajadas, muito bem estruturadas para poder acolher essas crianças. Tem a escola, que muitas vezes, quando você for pedagoga, a gente conversar com a psicopedagoga, como que está na questão educacional e tudo mais, e a família. Então, esses pilares são importantíssimos, têm que ser muito bem interligados. Quando nós conversamos sobre o espaço, eram nossos objetivos, entender isso. De fazer um pequeno espaço para ter essas reuniões, para a gente poder entender que aquela criança não é somente autista, que não sei o que acontece. Antes de tudo, é um ser humano. É um ser humano. É uma criança. É uma criança onde que ela precisa ser acolhida, ela precisa ser escutada e ela precisa também ter um futuro. Sim. Apesar do diagnóstico, seja ele qual for. Exato, exatamente. Porque o diagnóstico não anula uma pessoa tem uma identidade. E que vai precisar, né, viver em sociedade. E esse trabalho que vocês fazem, assim como nós psicólogos nós fazemos, é justamente para isso. Para auxiliar, né, essa criança que vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um adulto, a ser um adulto funcional, né, a poder ir para a vida, conquistar as coisas que tiver de conquistar, né, coisa que todo mundo tem direito, né, independente de diagnóstico. A gente fala que a gente acolhe muitas pessoas que falam assim, será que vai falar? Será que vai conseguir fazer isso? Será que ele vai conseguir ser alguém? Por que não? Exatamente. Porque estimulando da forma correta, não é, Ellen? Não é, Débora? Vai dar tudo certo, né? Então, meninas, olha, a gente está chegando ao fim. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. E fala um pouquinho aí da localização do espaço de vocês, deixa as redes sociais. Aí eu vou deixar com ela, que ela está melhor do que eu. Nosso espaço terapêutico ela vai ficar aqui no condomínio Vitarelli, na Padre Serafim 243, na sala 601. Mês que vem a gente vai disponibilizar nossas redes sociais, telefone para contato, tudo certinho. E as agendas. Agendamentos. A nossa agenda já está aberta, então a gente já está mobilizando ali, vem da parte técnica da nossa agenda, então a gente já está aberto. Então, se alguém tiver, a gente já sabe que tem o nosso contato pessoal, pode entrar em contato com a gente, nos nossos contatos pessoais, que a gente já vai conseguir agendar essas avaliações para a gente ter um primeiro contato com a família, com os pais, pacientes. Que ótimo. E lembrando que quanto mais cedo, melhor, não é? Exatamente. Então, já notou qualquer atraso, qualquer dificuldade daquela criança, já pode levar. Assim como a gente leva numa avaliação tal, mesmo sem saber se ele está enxergando bem ou não, no dentista, mesmo sem ter uma cárie ou não, assim com a fono e com a TO também. Né? Uma avaliação preventiva é muito melhor do que a gente tiver uma intervenção lá na frente. Sim. Em se tratando de saúde, de uma forma geral, né? A intervenção precoce é sempre melhor, não é? Isso mesmo. Então, eu desejo todo sucesso a vocês, viu? E agradeço mais uma vez a presença. Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Conheçam mais do Espaço Terapêutico Palavras em Movimento, da Débora e da Ellen. E sucesso para vocês, viu, meninas? Obrigada. Muito obrigada a todos. Um grande abraço.